pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Nós estamos com uma série de vídeos relacionados à CAT, o comunicado de acidente de trabalho. E estamos no terceiro vídeo falando sobre o acidente de trabalho. Então, antes da gente entrar na CAT em si, a abertura da CAT, como é que ela é aberta e tudo mais, nós temos que entender primeiro em que situação eu vou emitir a CAT. Então, eu vou emitir a CAT quando houver acidente de trabalho. Então, nós vimos no primeiro vídeo o que é um acidente de trabalho, o acidente típico. Nós vimos também que as doenças ocupacionais, as doenças profissional ou doença do trabalho se caracterizam como acidente de trabalho também. Então, também tem que ser aberto o CAT. Porém, além dessas duas condições, tanto do acidente quanto da doença, nós temos as equiparações a acidente de trabalho. O que é uma equiparação? Quer dizer o quê? Que não é um acidente de trabalho, porém a gente vai tratar como se fosse. Então isso é uma equiparação. Então nós vimos na legislação previdenciária algumas condições em que são acidentes de trabalho, como identificar se é ou se não é um acidente de trabalho, como identificar se aquela doença é ou não é uma doença do trabalho, uma doença profissional que vai ser um acidente de trabalho também. E nós vamos entender agora as equiparações, em que situações elas vão ser equiparadas a um acidente de trabalho. Então isso é regido também pela Lei 8.213, agora pelo artigo 21 dessa lei, o artigo 21º. Ele fala assim, ó, equiparam-se também ao acidente de trabalho para efeitos dessa lei. Tá? Então aqui, ó, o inciso primeiro. O acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perca da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Esse aqui é o famoso com causa, né? Então, assim, esse aqui é o médico do trabalho, isso aqui é um parâmetro do médico, tá? O médico do trabalho vai ver, às vezes, uma condição, o trabalhador adquiriu uma determinada doença, né? E essa doença, ela foi agravada pelas condições do trabalho, ou ela foi gerada no trabalho, mas foi agravada por outra condição, tá? Então, ele também é equiparado a um acidente de trabalho, tá? Às vezes não foi gerado na empresa, mas foi agravado. Isso cabe ao médico definir se tem essa relação ou não tem essa relação também. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho em consequência de ato de agressão. Então, dois trabalhadores lá por algum motivo caíram na porrada, né? Então é uma agressão física, ok? Então nesse caso abre-se CAT, tá? A gente não vai entrar em detalhes se o trabalhador vai ter direito à justa causa ou não, se o trabalhador estava certo ou errado, ou o motivo da discussão, tá? Houve uma agressão dentro do trabalho, tá? Houve uma agressão dentro do trabalho por parte de terceiro, por parte de cliente, prestador de serviço ou companheiro de trabalho, né? Mas houve aquela agressão, é equiparado a acidente de trabalho. Dois trabalhadores caíram na porrada lá dentro da empresa, ou o trabalhador e o cliente, ou o trabalhador e o proprietário, ou seja o que for, é tido como um acidente de trabalho, é equiparado, tá? Sabotagem, né? Sei lá, por algum motivo, tinha um espião lá, um 007 lá dentro da empresa e sabotou a empresa, entendeu? E por conta dessa sabotagem houve um acidente, então isso também é tido como um acidente de trabalho, tá? Ato de terrorismo também. Tem um terrorista lá na empresa e explodiu tudo querendo matar todo mundo. Acidente de trabalho também, tá? Então aqui ele ainda fala, ó, provocado por terceiro, companheiro ou companheiro de trabalho, ok? Então essas condições são consideradas acidente de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, tá? Então, sei lá, por algum motivo, o líder e o seu liderado começaram a discutir devido uma condição do trabalho. A máquina é assim, não, a máquina tem que ser assado. E houve uma discussão entre os dois e houve, né, as vias de fato, os dois entraram ali em agressão física também. E isso também caracteriza como acidente de trabalho. Ato de imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho.
Imagina lá, a gente tem lá um operador de caldeira e o seu auxiliar. E o operador de caldeira fez uma manobra errada na caldeira e a caldeira explodiu. Matou o operador e matou o auxiliar. Mas aquele auxiliar não fez nada de errado. Quem fez de errado? Foi o operador, né, que cometeu, sei lá, uma imprudência, ou uma imperícia, ou uma negligência. Entendeu? Então, foi um acidente de trabalho também para o auxiliar. Mesmo que o auxiliar não fez nada de errado, mas devido à ação do seu companheiro de trabalho, ele veio se acidentar, tá? Ato de pessoa privada de uso da razão, tá? Isso é um trabalhador que tem um problema mental, um exemplo, né? Um trabalhador com algum problema mental, né? Ele perdeu a sua razão ali, ele esqueceu de tomar os seus remédios, né? E ele perdeu o controle da sua razão e ele agrediu um colega de trabalho, ou por as suas ações veio machucar um colega de trabalho, isso também é tido como acidente de trabalho, tá? Equiparado também, devido a um trabalhador que já tinha um problema mental e por não tomar os seus remédios, ele veio agredir, ou por conta de alguma ação que ele cometeu, machucou o seu colega de trabalho, sei lá, ele derrubou alguma coisa sem querer no colega de trabalho, mas devido a uma crise de uma ação dele, isso é caracterizado como acidente de trabalho também. Desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então imagina, né, uma força da natureza, né, veio, sei lá, um terremoto, né, graças a Deus no Brasil não tem isso, né, teve um terremoto, sei lá, imagina que você mora numa região litorânea, né, e veio um tsunami no Brasil e inundou os trabalhadores e matou os trabalhadores. Poxa, a empresa ela não tem responsabilidade, ela não conseguia controlar, prever isso, até porque no Brasil não tem essa condição. Mas veio e inundou, matou todo mundo, entendeu? Então o que é isso? É um motivo de força maior. Também é equiparado a um acidente de trabalho. Então abre-se CAT nessa condição também. Outras equiparações, ó. A doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício da sua atividade. O trabalhador se contaminou acidentalmente, né? Sei lá, a cozinheira na hora de fazer a comida, né, acabou contaminando aquela comida com algum agente biológico, ou ela tinha uma doença e passou uma doença ali, ou teve salmonela dentro da comida, então foi uma contaminação acidental. Né? Então, aquele trabalhador ou aqueles trabalhadores também teriam direito a CAT, tá? Então, não só nessa condição, mas às vezes em outras condições também de contaminação acidental. E acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou na realização do serviço sob a autoridade da empresa. A empresa pediu o trabalhador fazer uma atividade que às vezes é um desvio de função, entendeu? Aqui é um exemplo claro de desvio de função, também é tido como um acidente de trabalho. A empresa mandou o trabalhador executar uma atividade que às vezes não estava previsto, mas ele estava sob responsabilidade da empresa. Isso também vale, às vezes, o trabalhador foi lá no cartório para a empresa, né? Ô fulano, vai lá no cartório para mim e faz tal coisa. E nesse caminho o trabalhador se acidentou. Então ele estava sob ordem da empresa, mesmo que fora do local de trabalho, entendeu? Na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Sei lá, o trabalhador deu 5 horas da tarde, o trabalhador não terminou o serviço, mas ele sabia que isso tem que entregar amanhã de manhã para o cliente e ele quis, por conta própria, sem pedir autorização para a empresa, ficar trabalhando até mais tarde, até terminar aquele serviço, porque ele sabe que a empresa precisa entregar esse serviço até no outro dia. Ele não pediu autorização para ninguém, ele não pediu para ninguém para ele poder ficar até mais tarde, ele acabou ficando por conta espontânea. E nesse período ele se acidentou, também é equiparado a um acidente de trabalho. Mesmo que a empresa não autorizou ele a fazer isso, mas foi para proveito da empresa, tá? Para benefício da empresa. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta dentro dos seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado.
o trabalhador está viajando pela empresa, né? Seja para fins comerciais, né? Sei lá, o trabalhador é um vendedor da empresa, um vendedor externo, ele está lá visitando os clientes, né? Se ele se acidentar, é um acidente de trabalho. Ou ele está indo fazer um curso pela empresa, a empresa está pagando um curso para esse trabalhador e esse trabalhador está fazendo esse curso e se acidenta. Também um acidente de trabalho. Ele é equiparado a um acidente de trabalho, ok? E aqui é o nosso famoso acidente de percurso e a gente vai ter um vídeo falando somente sobre ele, ok? Então, pessoal, aqui a gente entendeu o que são os acidentes equiparados a um acidente de trabalho. A gente tem várias condições: agressão física, terrorismo, né? Inundações, um terremoto, o trabalhador indo trabalhar, o trabalhador indo fazer um curso pela empresa, está viajando pela empresa. Então são condições que elas não se enquadram, às vezes elas não vão se enquadrar naquele artigo 19 da Lei 8.213. Então elas são equiparadas. Então isso quer dizer o quê? Que mesmo não caracterizando como um acidente de trabalho, nós vamos tratar como se fosse um acidente de trabalho. Lembrando que não é porque abriu uma CAT ou porque foi equiparado a um acidente de trabalho que vai haver um dano à empresa. Não quer dizer que vai ter uma responsabilidade civil contra a empresa. Ou seja, não quer dizer que a empresa vai ter que indenizar todas essas condições. A definição se vai caracterizar ou não como uma responsabilidade civil, isso cabe ao juiz, cabe a um processo, tá? Mas em alguns desses casos a gente sabe que não caracteriza como uma ação civil contra a empresa, né? Uma responsabilidade civil contra a empresa, entendeu? Então algumas condições dessas não vão gerar, outras podem gerar sim, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aproveita, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Nós estamos preparando muito conteúdo bacana para vocês também. Então tá, pessoal, muito obrigado e até a próxima.